gente começou com a questão da mediunidade, ainda na minha infância, na minha tenra idade ainda, de 11 para os 12 anos, quando os irmãos espirituais resolveram, de acordo com a medição e a ordenação da espiritualidade maior, trabalhar conosco dentro dessa temática. No colégio, quando a gente foi convidado a fazer um trabalho de educação artística na época, e todos os colegas foram convidados para fazer esse trabalho e eu também estava no meio, e assim fiz. Só que, na verdade, quando chegou o momento de eu fazer esse trabalho dessa tela, eles perceberam que havia uma coisa não muito normal em relação aos meus colegas de sala de aula. Foi quando eles entenderam que aquela tela que havia sido pintada tinha sido pintada de forma diferente. O que nos deixou muito alegres foi que realmente a maioria entendeu que aquilo não podia ter sido coisa da cabeça de uma criança de 12 anos de idade. Logo após essa minha experiência de pintura mediúnica no colégio com 12 anos de idade, a gente começou como católico, gostar bastante da questão teológica. A família queria que eu me envolvesse, me tornasse sacerdote romano, e mesmo sabendo dessa minha condição mediúnica, eu, como gostava demais e achava no meu coração que eu iria ser realmente um sacerdote romano, eu adentrei para o estudo da teologia. E agora vocês imaginam a dificuldade que tem, ou que é, de uma criança dos 12 aos 16 anos entrar num seminário católico, um seminário teológico, com filosofia e tudo, mas com essa prerrogativa de não ser aceito como um seminarista ou como um religioso que tivesse essa fenomenologia da mediunidade. Então foi muito difícil para mim, no caso, porque era difícil ser aceito no meio, quando se falava a respeito de que se via, se ouvia, se falava, ou se trabalhava com a pintura mediúnica. Os padres diziam que era um demônio, mandavam a gente rezar, esquecer aquilo dali, porque a igreja não aceitava em hipótese nenhuma. A questão da vidência que aconteceu na minha vida é muito interessante. O primeiro contato que eu tive com o mundo espiritual em relação a espíritos familiares foi com a minha avó, que logo após o seu desencarne me visitou na casa dos meus pais, só que ela estava passando por um problema de muito turbilhão espiritual, e naquele momento, no caso uma madrugada, aconteceu o que as pessoas chamam hoje de poltergeist. Na verdade, ela chegou lá um momento muito difícil para a família, porque causou certo pânico, e quebrou tudo, panelas voando na cozinha, copos quebrando, xícaras, pratos e etc. E eles não viram nada, mas quando eu cheguei a observar toda aquela fenomenologia, eu vi o espectro de uma pessoa, no caso de um ser feminino. Foi quando eu identifiquei a minha avó como participante daquele fenômeno, daquela aparição. Quando ela falou comigo, e relembrando que há um ano atrás nós havíamos conversado e ela tinha dito que a gente nunca mais ia se ver, e eu não entendi aquilo, e ela falou para mim: hoje você não entende, mas futuramente você vai entender.
que a mediunidade, ela se manifesta de diversas maneiras, né? A gente passou pelo processo inicial da psicofonia, onde a gente recebia as mensagens dos irmãos do outro lado através do fono, através da voz, e da psicografia também. Tivemos oportunidades muito cedo de fazer esse tipo de acontecer, né? Trabalhar com essa questão da fenomenologia, mas o que me chamou a atenção principalmente foi como se deu o processo inicial da pintura mediúnica na minha vida. A gente tinha, com certeza, a mesma idade, tudo começou muito cedo. Quando chegava um momento que eu sentia a presença deles, que havia esse processo na minha consciência, né? Essa diferenciação de consciência, eu percebia que em alguns momentos eu tinha consciência do que estava acontecendo, do processo todo, e em outros momentos não sabia de nada. Quando eu abri meus olhos, quando eu voltava daquele transe mediúnico, o desenho ou a pintura estava absolutamente feito. Claro que no momento, em alguns momentos, no início, por exemplo, não se sabia eles não assinavam, não sabia quem era o espírito, mas com o passar do tempo a gente foi identificando a partir das próprias assinaturas. Inicialmente a gente fica meio perturbado porque até o próprio Kardec disse que a gente para aprender a gente tem que estudar, e estudando a gente vai se libertando. Então eu não tinha exatamente uma noção do que era, sabia que era uma pintura, mas não sabia exatamente qual o propósito quando eu era um rapazinho novo. Mas aí você sente a presença de um mentor espiritual, geralmente o seu, e ele abre essa oportunidade para os demais espíritos que estão ali para pintar naquele momento. Geralmente um assume a pintura naquele dia. Por exemplo, Picasso assume e ele é que convida os restantes dos espíritos que estão ali para trabalharem com ele. Então a gente está durante o transe mediúnico, às vezes estou muito feliz, muito alegre, passo o tempo todo rindo, converso com as pessoas, alguém vem perguntar, eu respondo, eles conversam e ao mesmo tempo pintam, mas tem outros momentos que alguns espíritos mais sérios, digamos assim, não aceitam conversa, não aceitam entrevista, não querem tipo de músicas diferentes, não querem aquela música, ficam reclamando de tudo. Então, como a gente sabe, os espíritos pintores não são espíritos superiores, eles não têm uma superioridade espiritual como os espíritos mais elevados, os espíritos de escola, por exemplo. Eles estão aqui para nos ajudar, para nos auxiliar nesse processo da pintura mediúnica. Não, hipótese nenhuma, a gente não tem como escolher. Nós sabemos quem é o pintor, nem sabemos como é que eles vão pintar. Apenas alguns nos dão uma intuição de qual o tamanho das telas, qual o tipo de pintura, qual tipo de tinta que eles vão querer naquele momento, o material adequado, pincel, papel, pano, o que eles quiserem, eles vão, durante a semana que está antecedendo aquele trabalho, eles vão chegando e vão dizendo, nos orientando sobre o que realmente eles querem fazer naquele dia. Mas dizer quem vem para pintar ou coisa parecida, eu não tenho de jeito nenhum. Existe uma coisa chamada alteração da consciência. A consciência, a minha consciência no caso é alterada para um determinado estágio, que eu fico meio que, é como se você estivesse passando por um sono muito pesado. Você tem uma pequena noção do que está acontecendo ao seu redor, uma pequena, mas geralmente quando a gente está pintando, a gente pinta com os olhos fechados. Aí, dependendo do espírito, você sente muito fortemente a alegria, você sente muita inspiração. Agora, se dependesse da gente no momento da pintura mediúnica, aquele transe, aquele momento ali, demoraria horas, porque é uma coisa muito especial. Você se sente muito bem, você sente que você não está mais nesse patamar material, você é soerguido para uma outra dimensão, a dimensão dos espíritos. Então, quando eu volto
depois que termina, realmente você percebe que eles estão saindo, como acontece quando estão chegando para começar a pintura mediúnica. Aí você começa a relaxar. Geralmente eu fico muito tonto quando eu volto, tenho que me sentar, e aos poucos é que eu vou recobrando a consciência do que realmente aconteceu. Vou dar uma olhadinha nos quadros para ver o que foi quem pintou, o tipo de pintura, porque realmente na maioria das vezes, eu acho que 90%, eu não sei exatamente de nada daquilo que está acontecendo naquele local. Qualquer tipo de tinta que eu sentir, o meu nariz fica muito irritado, eu começo a espirrar, então eu tenho que passar um tempo muito grande me recuperando. Mas todo mundo que sabe, que trabalha comigo, sabe disso. É uma tinta que tem um cheiro muito forte, tinta a óleo, tinta acrylex, é um cheiro, para mim, muito desagradável. E nunca fiz curso de pintura, nunca na minha vida, nunca nem entrei num museu que tivesse alguma coisa parecida com pintura. Se fazer um quadro daquele ali, com certeza vai ficar uma aberração mais horrível do mundo, porque eu não sei, a minha letra já é uma coisa horrível, imagina a pintura. Olha que eu já fiz curso de caligrafia muito, mas nunca deu certo, a minha letra é horrível. É melhor quando eu estou psicografando, fica linda, mas... Ela me ensinou a ser mais humilde. Ela me ensinou que eu dependo sempre de Deus, dependo sempre do mundo espiritual, que nós nunca fazemos nada por nós mesmos. Qual o objetivo de viver, se não em prol do outro, se não em prol da causa do outro? Nesse mundo tem um grupo de oração, e todas as manhãs a gente manda oração para dezenas de pessoas. E uma das coisas que nos enfoca bastante é que a gente pede sempre a Deus a humildade, pede sempre a Deus que em todas as oportunidades que nos forem dadas de ajudar o próximo, a gente agarre com unhas e dentes, porque esse é o momento em que a caridade fraternal se faz mais presente na nossa vida. E a gente sabe que isso é mais do que um conselho do grande mestre Rabone Jesus, que nos ensinou a perdoar os outros, a ajudar os outros, a amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Estamos trabalhando com estudos das 81 obras de Herculano Pires, que para a gente é um tesouro muito grande. E o outro seria Hermínio de Miranda. Grande Hermínio de Miranda seria também uma coisa maravilhosa. Então,